Olá pessoal, tudo bem? Todo mundo joinha? Como vocês estão? Eu tô aqui mais uma vez pelo canal Vida Eterna, onde eu sempre dedico um tempo para mim poder estar falando um pouco sobre as coisas do Reino de Deus, né? Coisas que são de suma relevância para nossa vida, né? Porque Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que venha de Deus. Hoje eu quero falar, eu iniciei uma série de vídeos um, de estudos sobre os reinos gentílicos. No vídeo passado eu falei bastante sobre o reino babilônico, sobre o cativeiro do reino de Judá. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o reino que se levantou após o reino da Babilônia, que se levantou o reino Medo-Persa. A Pérsia, mais conhecida como Pérsia, que foi governado por Ciro, né? Ciro, ele dentro dos reinos gentílicos, ele é o único rei que de fato ele é merecedor de ser chamado Ciro o Grande, né? O império dele foi um dos mais conhecidos até os dias de hoje. Ciro deixou um legado, ele deixou registros que influenciam o mundo até os dias de hoje. Ele era conhecido como libertador de escravos. Ciro, ele tinha uma ideologia diferente dos outros governantes. Ele conquistava os povos para pôr aqueles povos em liberdade. Um conceito bem parecido com o reino de Deus, né? Deus conquista os povos para que esses povos sejam colocados em liberdade. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, Paulo diz em Gálatas que, o capítulo 5 de Gálatas, ele diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E Ciro tinha a mente muito próxima à mente do Senhor. Ciro, a influência de Ciro é tão grande que na Declaração Universal dos Direitos Humanos, os 4 primeiros artigos, eles são muito parecidos com o cilindro de Ciro. A declaração de Ciro, o registro que foi encontrado no cilindro de Ciro, que diz ali sobre a injustiça racial, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a igualdade social e racial. Essas coisas de direitos humanos, Ciro, o cilindro de Ciro, foi a primeira carta de direitos humanos que há registro na história. Ele foi o primeiro rei gentílico que se preocupou com a igualdade social e a igualdade racial. Coisa que o profeta Amós, ele lutava tanto por isso. Nos tempos do reino de Israel, o reino do norte, Samaria, Amós, o coração dele inflamava por isso. Porque a Samaria, eles levavam aparentemente uma vida bem sucedida, os negócios em Samaria iam bem, a economia ia bem, mas havia muita injustiça social, né? Muitas pessoas explorando outras pessoas, muita injustiça racial, muita discriminação, muito preconceito. Isso havia muito, muito disso. E Amós era um profeta que ele lutava contra essas coisas. A pregação do livro de Amós, se você pegar o livro de Amós e ler, você vai ver ali que ele está lutando pela liberdade, pela igualdade racial das pessoas.
aonde você não pode discriminar uma pessoa pela sua classe social, pela sua cor, pela sua origem. A gente e isso começa Amós ele pelejava contra essas coisas. Foi uma das causas que Samaria foi levada, foi dispersada entre as nações. Samaria, Deus, por Samaria ter um coração muito duro, não se arrependendo dessas práticas de injustiça, Deus permitiu que a Síria os dispersasse. Deus pôs um fim em Samaria, porque eles levavam uma vida religiosa, mas ao mesmo tempo não havia prática da justiça. E então todo aquele trabalho religioso é perdido, porque não há prática da justiça, nem da misericórdia e nem do amor havia nesse tempo de Amós. Por isso Deus permitiu que a Síria tomasse a Samaria e colocasse um fim ao reino de Samaria. Bem, mas eu quero falar mais de Ciro. Ciro, ele foi o rei que libertou os judeus. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre ele. Isaías, no capítulo 45, fala assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, né? O primeiro gentil a ser chamado por Deus de ungido, que quer dizer também Messias, pelo fato dele ter sido libertador dos judeus. Era uma prefiguração de Jesus, né? O que Jesus faria, a libertação do povo do jugo de escravidão, né? E então diz aqui mais: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que convoca, algumas traduções falam, que o chama pelo nome. Por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e concedo a você um título de honra, embora você não me reconheça, né? Embora Ciro não conhecesse o Deus de Israel. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. Algumas traduções falam, ainda que você não me tenha conhecido. Ciro não conheceu ele, o Deus de Israel. Mas Ciro tinha um coração muito parecido com o Deus de Israel. Ciro ele foi grande na prática da justiça, por essas coisas que hoje, se você pegar a Declaração Internacional de Direitos Humanos, os 4 primeiros artigos foram tirados do cilindro de Ciro, né? A liberdade religiosa, ele permitia a prática da liberdade religiosa, a liberdade de expressão, igualdade social e igualdade racial. E esses 4 primeiros artigos eles foram baseados no cilindro de Ciro. Então, pela prática da justiça. E Ciro foi conhecido também por ser misericordioso. Ele não fazia como Nabucodonosor, que muitas vezes escravizava os povos conquistados. Nabucodonosor escravizou o reino de Judá. Ele escravizava os povos conquistados. Ciro não. Ciro ele colocava em liberdade esse povo. Mesmo que esse povo se integrasse ao governo de Ciro, eles não seriam escravizados, eles trabalhariam para o reino de Ciro. Eles
seriam assalariados, né? Eles não seriam escravizados. E pela prática isso engloba a misericórdia de Ciro. E Ciro também foi conhecido pela sua humildade. Se você digitar no Google sobre o túmulo de Ciro, você vai comparar o túmulo de Ciro com os túmulos dos faraós ou dos outros reis, você vai ver que o túmulo de Ciro é o único túmulo que não é adornado. Ele não tem ele não está ornamentado. Ele não tem aquele aspecto de grandeza, de superioridade, de um rei grandioso, como os túmulos dos faraós, que eram todos adornados com joias, com pedras preciosas. Ciro, se você digitar o túmulo de Ciro, você vai encontrar um túmulo simples. Por ele ser um governador, um rei tão grande, o reino persa, ele nos influencia até os dias de hoje. Né? A influência de Ciro, como eu falo na Declaração dos Direitos Humanos, isso influenciou o mundo inteiro, até os dias de hoje. E a prática também de ter um coração voltado para o ser humano, amar o seu próximo. Ciro tinha esse coração também. Ele era um libertador de escravos. Essa era a filosofia, pode-se dizer, de governo de Ciro. Ele era um libertador de escravos. E a gente aprende muito com isso, porque a gente vê que como Deus está no controle de todas as coisas, né? Deus ele não é somente o Deus de Israel, ele é o Deus de todas as nações. Deus, ainda que Ciro não conhecesse, o coração de Ciro estava fortemente sendo guiado por Deus, influenciado por Deus, ainda que Ciro não conhecesse. Né? Havia uma profecia sobre a vinda de Ciro nos tempos de Isaías, do profeta Isaías, que Ciro ia ser o libertador dos judeus. E Ciro ficou impressionado com essa profecia. Né? Deus havia chamado ele pelo nome dele muitos anos antes de Ciro nascer. Né? Se eu não me engano, quase cerca de em torno de 200 anos tem a profecia, entre a data da profecia e o cumprimento dela em Ciro, se eu não me engano, mas é muito tempo entre a profecia predita por Isaías com a vinda de Ciro. E Ciro ficou impressionado com Deus de Israel por chamá-lo pelo nome dele. E a Pérsia foi, como eu disse, né, a maior influenciadora do ponto de vista de direitos humanos. A Pérsia, Ciro foi o maior influenciador de todos os tempos. E por isso ele é conhecido como Ciro o Grande. Mas se você for analisar, ele mesmo dispensou um túmulo à altura do seu título. Ciro não quis um túmulo para ser lembrado como aquele magnífico, aquele grandioso, né, o grandioso, como a palavra de Deus nos ensina, né? Deus requer 3 coisas da gente: a prática da justiça, a prática da misericórdia e a prática do amor. E caminhar humildemente com o seu Deus, o único Deus.
Por isso, Ciro, por esse aspecto de não se considerar superior, mesmo ele sendo digno daquele título, ter um túmulo todo ornamentado, todo cheio de pedras preciosas, de diamantes, de joias, Ciro ele abriu mão disso. Ciro ele não queria ser conhecido por ser um conquistador de tesouros. Porque Deus fala aqui em Isaías 45, Deus fala que entregou todas as riquezas na mão de Ciro. Mas Ciro não queria ser lembrado por isso. Ciro queria ter sido lembrado como libertador de escravos, que é o mesmo trabalho que Jesus veio fazer. Ele, em Gálatas capítulo 5, se eu não me engano, o verso 1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? E permaneçam firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não nos tornei-vos a pôr debaixo de um jugo de escravidão. Está isso escrito em Gálatas. Essa era a filosofia de governo de Ciro. O tanto que era próximo, análogo ao trabalho de Jesus. Por um povo, né, que está sobre escravidão, porque o pecado ele escraviza a gente, ele nos escraviza. Quando a gente se submete a uma espécie de jugo, nós nos tornamos escravos daquilo. E se a gente comete pecado, é por livre e espontânea vontade. Então, se a gente peca, a gente se torna escravo, o pecado se torna nosso Senhor. Né? Se nós obedecemos a palavra de Deus, né? Nós estamos debaixo, né, da liberdade do Evangelho. Né? Nós estamos Deus nos resgata do império das trevas e nos leva para o reino da luz, nos pondo em liberdade. E Ciro, esse é o principal legado de Ciro. Ele é conhecido como libertador de escravos. Né? Não é bem por ele ter sido conhecido como Messias do Antigo Testamento, porque ele libertou o povo judeu. Jesus, ele também pôs Israel em liberdade, apesar de muitos não reconhecerem essa nova aliança. Né? Mas a palavra que Paulo diz que Cristo foi para a liberdade que Cristo nos libertou, ela é viva para todos os povos. Essa palavra serve para todos os povos. Né? Grego, judeus, gentios, é para todos. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá vendo o tanto que a mentalidade de Ciro é parecida com a mente de Cristo, o libertador de escravos? Todos os antigos reis, Roma, por exemplo, os imperadores, eles subjugavam os povos e os escravizavam, tornavam escravos do império. Nabucodonosor, ele era mestre nisso, em escravizar os povos. Ele tomava aquele povo e aquele povo se tornava escravo da Babilônia. E Ciro, completamente diferente a forma de governo. Então eu encerro aqui esse vídeo com essa mensagem. Espero que tenha agregado a conhecimento. O objetivo dos vídeos é esse, que a gente cresça espiritualmente, né? A gente cresça em graça e conhecimento da palavra de Deus. E
se você tiver alguma dúvida, eu não estou aqui como, né, o Senhor da verdade, o dono da verdade. O Senhor da verdade não sou eu, né? Eu sou filho do Senhor da verdade. A gente somos filhos. Os filhos não sabem tudo sobre os seus pais, né? O filho ele não sabe de todas as coisas, mas o pai, a palavra de Deus diz, né? Buscar-me-eis, Jeremias 33, verso 3, diz que coisas grandes e ocultas que nós não sabemos está reservada para aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que buscam em espírito e em verdade, né? A nossa busca por Deus deve ser motivada pelo amor, né? O amor entre pai e filho, nunca por interesse. Nossa busca pelo Senhor nunca deve ser motivada por interesse, né? Se há algum interesse nisso, que seja o amor, porque assim o Senhor ele se torna o revelador das coisas, né? O rei, ele não compartilha todas as coisas sobre o reino com todas as pessoas. Ele compartilha as coisas do reino apenas com aqueles que são muito próximos do rei e que são amigos do rei, né? Aqueles que são amigos do rei. Jesus diz que tem uma passagem na palavra de Deus que ele diz que ele não nos chama mais de servos, mas em vez de servos, ele tem nos chamado de amigos, amigos de Deus, amigos do Senhor Jesus, né? Então, se você tiver alguma dúvida sobre o contexto aqui do vídeo, sobre o governo de Ciro, o tanto que Ciro foi parecido com a mente de Cristo, que também Cristo Jesus é conhecido como libertador de escravos, né? Lembra lá da passagem de Oséias, onde Oséias representa Deus e Gomer representa o povo escravo, vamos se dizer assim. Gomer é uma mulher adúltera, assim como Israel adulterou com outros deuses. E Oséias casou com essa mulher, mas essa mulher que representava Israel, ela amava riquezas. Ela ia atrás dos amantes dela por causa de riquezas. Presta atenção que Oséias representava Deus. Só que Oséias era um fazedor de vasos. Oséias era um oleiro. E um oleiro ele não tem uma vida de riquezas. E ele representava Deus. Não que Deus não seja rico, mas ali você vê que as pessoas iam atrás de riquezas. Gomer ia atrás de riquezas. A riqueza cegava Gomer. Ela não via a grandeza de Oséias. Ela não via o caráter de Oséias. Ela não via a integridade de Oséias. Todas essas coisas que a sociedade atual despreza, que é colocado como certinho, como aquela pessoa, às vezes até intitulada como o falso moralista, né? Tudo, a sociedade rejeita o Oséias, a integridade de Oséias, um homem trabalhador, né? E íntegro na sua forma de viver. A sociedade geralmente rejeita esse tipo de perfil. E não foi diferente com Oséias. Gomer rejeitou Oséias e correu
atrás das riquezas. Os amantes de Gomer davam riquezas para ela. E quando os amantes cansou de Gomer, o que os amantes fez? Vendeu ela como escrava. Porque cansa, a beleza um dia acaba, né? Ah, o tempo, o efeito do tempo nas nossas vidas é devastador. A beleza acaba, tudo acaba, né? E acabou a beleza de Gomer e os amantes dela venderam ela como escrava. E Oséias foi lá com o dinheirinho que ele tinha do trabalho suado dele, foi lá e comprou quem? Gomer de volta. Ó, Oséias, o libertador de escravos. Né? Lembra que de Josué, que se chamava Oséias, antes da chamada de Deus, que Joshua quer dizer também Yeshua, Jesus, na tradução do grego, quer dizer Jesus. Oséias, o libertador de escravos. Jesus, o libertador de escravos. Ciro, o libertador de escravos. E esse é o contexto do Evangelho. Deus, ele não quer condenar o pecador. Não é o desejo de Deus condenar o pecador. O coração de Deus está voltado para salvar o pecador. O Ciro, ele era o libertador de escravos. Esse é o trabalho de Jesus, pôr em liberdade. Né? A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Né? Mas para você se libertar de algo, é como o vício. O usuário vamos dizer, a pessoa que fuma, ela tem que desejar a liberdade. Ela tem que querer ser livre. Ela tem que libertar da mentalidade de escravidão. O Evangelho diz isso como arrependimento. João Batista apareceu na história com o batismo em águas, e ele dizia, né, que ele batizava com águas, mas viria um do qual ele não era digno nem de amarrar as suas sandálias. Esse nos batizaria com fogo. Há dois batismos: o batismo em águas e o batismo com fogo. Esse é o qual o Senhor concede, né? O batismo onde Deus te dá uma experiência maior com Ele. Não é obrigatório, não está anexado à sua salvação, o batismo com fogo, né? Esse batismo é para aqueles que buscam, mas o batismo em águas é para quem está arrependido. É a única exigência do batismo em águas é o arrependimento. Né? João Batista as pessoas vinham até João Batista e ele pregava a mensagem do arrependimento. E se a pessoa tivesse o desejo, o coração arrependido, João Batista o batizava em águas. E eu encerro essa mensagem. Se foi útil para vocês, se inscreve lá no canal, ajuda a divulgar a palavra de Deus, compartilhe, porque se essa palavra tocou o seu coração, pode tocar o coração de muita gente, pode esclarecer o que as pessoas entendem sobre o Evangelho, né? Porque o apóstolo Paulo diz que há vários evangelhos, né? E hoje em dia, se você perceber, o Evangelho está sendo anunciado à la carte, né? Um Evangelho que agrada que está agradando muita carne. Esse não é o Evangelho bíblico, né? O Evangelho, Jesus diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Né? O Evangelho, o foco não é riquezas, não é bênçãos
Apesar de o Senhor poder conceder essas coisas, mas não é o foco não é esse. O foco é em você alcançar a vida eterna. Esse é o foco. É você entrar no reino de Deus. Essas coisas que desse mundo, nada se compara com a glória do reino de Deus. Né? A nossa maior riqueza é os céus. E a nossa maior riqueza é sermos chamados de filhos do Deus Altíssimo. Essa é a nossa maior riqueza. E eu encerro esse vídeo com essas palavras. Que elas tragam luz ao seu coração e entendimento. Que o Senhor, né, possa ampliar ainda mais essa revelação. Que o Senhor possa trazer mais e mais conhecimento na graça, né, para que nós cresçamos em graça e que o Senhor nos ajude, né, nos dê força, porque os dias são muito maus, né, os dias de hoje são dias para que nós busquemos a proteção de Deus. Nós escondemos no esconderijo do Altíssimo, aonde há segurança, né? A palavra de Deus fala que o Senhor ele é uma torre, uma cidade fortificada. O Senhor ele é fortaleza. E uma ótima semana. E que o Senhor te abençoe, te livre do mal. Amém? Em nome de Jesus. Abraço.